Agora, queridas, estou de volta. Vamos para a parte 2 da nossa aula, da nossa quarta aula. E vocês acabaram de fazer a meditação do caminho do Sol, do portal do Sol, para o encontro da família cósmica. E nós vamos dar início, dar continuidade à aula. E vou compartilhar com vocês. Hoje eu deixei até aqui separadas as cartinhas. Nós vamos falar dos arcanos o Diabo, a Torre, a Estrela, a Lua, o Sol, o Julgamento e o Mundo, o arcano 21. Então, hoje nós vamos falar do arcano 15 até o arcano 21. Vamos lá? Então, nós temos aí a nossa sacerdotisa sempre nos recepcionando, a sacerdotisa lunar, High Priestess, Papisa, alta sacerdotisa. Aqui várias High Priestess, várias altas sacerdotisas. E deixei algumas imagens com relação ao caminho do Sol, para vocês se inspirarem, caso queiram, refazer a meditação. É um caminho que vocês vão percorrendo, tem anjos dos dois lados. Lá no fundo tem um sol, esperando vocês para adentrarem com uma nova experiência quântica. Olha que lindas essas flores. E nós vamos aqui para o conteúdo da nossa aula. A gente vai falar sobre os caminhos do tarô, sobre as cartas do Diabo, a Torre, a Estrela, a Lua, Julgamento e Mundo, que é da carta 15 até a carta 21, e o método das 5 cartas. Existem caminhos dentro do tarô. Nós temos a árvore da vida, que vai a diversos caminhos, mas isso aqui é uma outra forma de divisão, tá? A árvore da vida, cada sefira representa uma carta. Aí nós temos os caminhos entre as sefiras, que no final dão todos os arcanos do tarô. Mas no caso, nós temos aqui o caminho da vontade, o caminho do livre-arbítrio, o caminho do prazer, o caminho da dor, da esperança e da evolução. Vamos ver? O caminho da vontade, ele é representado pelas cartas o Mago, a Papisa, a Imperatriz, o Imperador e o Papa, onde os arcanos expressam o livre-arbítrio, o desejo e as escolhas pessoais de maneira que a gente conquiste a felicidade. Esse grupo de cartas, ele não se reporta ao karma ou destino, somente ao desejo pessoal, que pode estar voltado aí para uma aquisição, para um relacionamento, para crescimento, evolução, mas também para manipulações. Nós passamos por todos os arcanos do tarô, e conforme vocês vão estudando, e a gente passa várias vezes, dependendo do momento de vida, a gente passa várias vezes pelos arcanos por toda a jornada. A gente vai fazendo várias jornadas. Mas algumas vezes, durante o dia, a gente já percebe que está vivendo um arcano ou outro, além do caminho maior que está se fazendo, que abrange uma jornada, abrange Mas, às vezes, dentro de uma única opção, uma única escolha, a gente passa por vários caminhos, tá? Nesse caminho da vontade, todos os arcanos acenam com as possibilidades, mas nenhum garante a efetivação que você vá conseguir aquilo. Bom, há sempre uma questão do tempo e da dependência de terceiros para que você consiga alguma coisa.
Então, o mago, a sacerdotisa, a imperatriz, o imperador e o sumo sacerdote são os 5 primeiros arcanos, fazem parte desse caminho. O caminho do livre-arbítrio é composto pelo arcano 6, os enamorados. Lembra aquele arcano que nós estudamos, que eu falei que envolvia escolha, dúvida? Se a gente ficasse em muita dúvida, perderia energia, etc., né? Esse caminho, ele é o segundo caminho, e nesse caminho a gente está decidindo com quem ficar. Por exemplo, isso aí são exemplos só, tá, gente? Como ajudar a família, a que horas nós vamos agir, qual a marca do carro que, por exemplo, se a pessoa deseja comprar um carro, qual a marca do carro que ela deseja, se ela tem uma quantia, um valor, se aplica numa compra de uma casa ou se faz alguma outra coisa com dinheiro, se está entre 2, 3 pessoas num relacionamento, que pessoa que ela está escolhendo, se vai mudar de emprego, se vai resolver se matricular numa outra universidade, se vai seguir um caminho espiritual, ela está sempre em dúvida e vai exercer o livre-arbítrio. Então, tornou-se presente a possibilidade de realizar o desejo. A partir da escolha, os resultados poderão ser positivos ou negativos, sob o ponto de vista humano, tá, gente? E que isso já está mudando bastante agora com a mudança de era e a mudança de consciência. Essa questão de positivo e negativo é mais para explicar do que realmente é. Porque a gente precisa das experiências, né? Então, não é questão dela ser negativa ou positiva, nós precisamos passar pelas experiências. Então, nesse caminho, há 3 possibilidades. A escolha mais fácil, que é nós seguirmos pelo caminho do prazer. A escolha mais difícil, que é nós seguirmos pelo caminho da dor. E se nós tivermos já sabedoria, experiência, nós seguiremos pelo caminho da esperança. Tá? E aí, o caminho do prazer. O caminho do prazer, ele envolve, nós já passamos os 5 primeiros arcanos, mago, papisas, imperatriz, imperador e o papa, passamos pelos enamorados e agora estamos no caminho do prazer, que inicia com o carro, a carruagem, e depois passa pela justiça 8, pelo eremita 9, pela roda da fortuna 10 e pela força 11. Então, esses arcanos, né? Neste caminho, as escolhas foram direcionadas, lembra que o carro direciona, e são realizadas na temporalidade presente, quase que imediatamente. Os possíveis percalços ou dificuldades são conhecidos, né? E percebidos e transpostos, contudo, toda realização é acompanhada de responsabilidade pessoal ou social da manutenção daquela escolha. Então, e aí, o caminho da dor. Nós somos até a carta 11 do caminho do prazer. O caminho da dor é a partir da carta 12, do arcano 12, que é o enforcado. Nós vamos passar pelo enforcado 12, pela morte 13, pela temperança 14, pelo diabo 15 e pela torre 16. Aqui, a dor existe porque a vontade não está sendo alimentada. O amor não é nutrido, o sonho não pode ser realizado. Nesse caminho, pode existir a utopia, né, o devaneio, o orgulho, a vaidade e a ilusão. Aqui confundem-se aspirações com devaneios. Então, esses arcanos também revelam que terceiros, pessoas, né, outras pessoas podem estar se opondo àquilo que você deseja, o que pode significar que seja realmente pessoas, né, pode significar que é o próprio destino, ou a vontade ou o karma, a vontade de outras pessoas ou o karma, tá? Então, tem alguma coisa que pode se opor. Esse caminho da dor, ele tem 2 vias de acesso. Você pode acessá-lo através do caminho do prazer, que daí você vai passar pela carta 7, 8, 9, 10 e 11, carro, justiça, eremita, roda da fortuna e força, ao tentar manter tudo sob a mesma visão pessoal, não desejar acompanhar as responsabilidades e o respeito ao próximo. Porque tudo que a gente faz na vida tem limites, né? E dentro dessa jornada do tarô, a gente aprende que muitas vezes a gente pode ultrapassar também o limite, ultrapassar em autoridade, ultrapassar na nossa vontade, como se a gente fosse criança birrenta, né? Assim, aquele momento assim de
criança, tudo bem que é o processo dela, né? Ela está vivenciando várias emoções ali, mas um adulto que não cresceu emocionalmente e fica birrento, né? E não respeita também a vontade do próximo. No resultado do caminho do livre-arbítrio, que é o arcano 6 dos enamorados, a escolha sai errada. Veja bem, de novo, aqui essas palavras são só para a gente entender. Não tem erro, tem experiências, tá? Sai errada e a vontade não é realizada a contento. Exemplo, desejo de comprar algo, você, por exemplo, a criança birrenta adulta, né? Ela quer porque quer uma coisa que ela não vai ter condições, às vezes, de pagar as parcelas. Isso é um resultado difícil que a pessoa vai ter que arcar lá na frente, né? Então, daí você fica vinculado a algo por um longo tempo, pode fazer dívidas e provavelmente depois, né, ficará se sentindo impotente ou com culpa. Então, esse caminho vai do 12 ao 16. Daí, nós temos o caminho da esperança, que é o arcano 17, a estrela, que nós vamos estudar hoje. É o primeiro arcano em que a personagem ela está nua, né? É a primeira vez que toda a natureza divina é retratada. O despojamento ali é total, não há mais dores com relação ao passado e só esperança e alegria com relação ao futuro. Aqui é o caminho da esperança que começa, né, que é a própria estrela, ela, da mesma forma que tem o caminho do livre-arbítrio, que é só a carta dos enamorados, né? No caso da estrela, é muito mais profunda, há uma aspiração espiritual, ou pelo menos uma pessoa que já atingiu uma certa sabedoria. Então, não importa em que nível a gente está, a estrela lembra da beleza da fé, da beleza do esperar coisas boas, da beleza das revelações e do acreditar. Quando aprendemos a sentir a esperança, ligamos-nos ao caminho da vontade e do livre-arbítrio. Buscamos uma melhor qualidade de vida, porque a gente chega num caminho e volta para o outro muitas vezes, tá? Podemos agora tomar decisões com mais critério e consciência, porque, claro, já estamos na estrela, com mais sabedoria, mesmo que não seja uma sabedoria de vida, mas seja sabedoria sobre aquela situação, a respeito daquela situação. E mesmo se nos enganarmos nas escolhas, saberemos retornar, perdoar, pedir desculpas e seguir pelo caminho verdadeiro da nossa evolução espiritual. E quando fala essa questão novamente aí de erro, acerto, engano, tal, é mais para a gente exemplificar. Porque se a pessoa, por exemplo, nunca passar por um problema, nunca passar por um fracasso, nunca passar por um medo, uma decepção, uma perda, uma coisa que ela não consiga, por exemplo, pagar, ou alguma coisa que ela fez uma escolha aparentemente errada pelas nossas leis, ela não adquire experiência, ela não adquire profundidade de alma, ela não adquire, de uma certa forma, passar na vida em branco, passar na vida em cor-de-rosa. Pode ser que, claro, se for um espírito super evoluído, ele tenderá menos a fazer esses caminhos difíceis, porque já tem uma sabedoria muito forte, muito assim, adquirida em outras vidas. Mas, mesmo essa pessoa vai ser criança, né? Vai ser adolescente, depois vai ser um jovem adulto e também não existe aquela questão, né? A gente tem que vivenciar uma experiência, uma polaridade, para entender a outra. Aqui na Terra é assim. Quando a gente estiver num lugar mais elevado de consciência, de maturidade, de sabedoria, a gente não precisa dessas polaridades. Mas aqui na Terra a gente precisa para entender. Tá? Então, aprendizados são aprendizados, experiências são experiências. E nós precisamos, porque é justamente através da experiência e dessa torre, essa montanha russa de emoções, é que a gente vai abrindo nossos chakras, acessando nossos corpos, entendeu? Então, se a gente ficar sentado num lugar, fazendo tudo certinho, só isso, não fazer mais nada, né? Seguir todas as regrinhas, bonitinho, 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 esquece, essa vida aí vai ser passada meio que em branco, na minha opinião, tá? Eu acho que a gente tem que ter as experiências dos altos e baixos, também faz parte da vida.
Então, nós já aprendemos, né? Que não devemos, quando chegamos aí nesse caminho da estrela, que não devemos comprar sem condições de pagar, não devemos investir em qualquer coisa que seja, imagem social que seja, sem os recursos necessários. Aqui eu estou falando mais no âmbito material, tá? Que para manter um relacionamento é necessário entrega, comprometimento, disposição, integração, fidelidade, dependendo ali dos acordos que são feitos, obviamente, que para manter vínculos saudáveis é perfeito compreender e respeitar a individualidade de cada um, que se a gente perder um emprego importante é difícil, mas faz parte da vida e outros melhores virão, enfim, que a vida continua e continua bela, ela deve ser desfrutada, estamos melhores do que antes e com muito mais experiência. Por isso que a gente fala às vezes, né, que vocês são jovens aí, mas chega uma determinada idade, a gente olha para um problema que aparentemente é um problema para a pessoa, mas naquela idade a gente já passou por tanta coisa e fala assim, nossa, isso daí não é nada, né? E aí entra a compaixão, certo? Também de todos nós, porque muitas vezes a compaixão ela vai atuar num lugar que é o seguinte: o que você pode, do seu conhecimento, dos seus recursos, ou daquilo que você dispuser, recurso que pode ser espiritual, material, para diminuir o sofrimento das pessoas nas experiências humanas, né? Isso é compaixão. Você já passou por uma situação, está vendo uma pessoa passar por uma situação semelhante, você pode ajudar, seja espiritualmente, seja materialmente, você compreende de outro ângulo, ela está passando, ela não está se negando a passar por aquilo, ela está passando. Mas você pode ajudar. Daí, evolução, consciência cósmica, consciência aquariana, é também a gente ajudar a diminuir o sofrimento ao passar experiências, nessas experiências humanas aqui na Terra. É acolher essa pessoa, ajudá-la, certo? Assim, né? Vocês não precisam achar que isso é certo. Pensem a respeito. Então, ok. Não que você vá fazer aquela coisa do passar a mão na cabeça só e não deixar a pessoa viver a vida dela. Mas quando a gente pode diminuir o sofrimento que está no auge da outra pessoa e você pode fazer aquilo, faça. Então, o caminho da evolução. Arcanos 18, 19, 20 e 21. E 0, o louco. Né? Nessa fase, nós descobrimos quem somos e aqui podemos verdadeiramente aspirar. Então, a gente tem que observar os simbolismos, né? De novo aí, em todos os arcanos deste caminho, as figuras estão nuas. A natureza é amplamente retratada e não há mais o símbolo do egóico, de vaidade ou essas questões de status. Ela está entregue às situações, né? Esse caminho é o fruto da experiência humana e do amadurecimento. Toda dor foi transformada em conhecimento e a sabedoria aponta para a possibilidade de transcendência. O caminho da evolução retorna daí ao caminho da vontade, que começa lá com o mago, né? Essa conexão cíclica, a corrente da vida, é efetuada através do último arcano desse caminho, que é o louco. Chega no louco e volta, porque o louco está conectado ao 21, o mundo, e está conectado ao 1, o mago. Então, a vida é um eterno aprendizado. A lua, o sol, o julgamento, o mundo e o louco fazem parte desse caminho. Tá? Então, pode ter ficado talvez um pouco confuso para vocês, porque vocês não conhecem todas as cartas ainda, mas já vai treinando aí, não precisa ficar preocupado com esses caminhos, não. Isso na hora que você está lendo a carta, é mais assim um conhecimento, tá? Não fique preso a esses caminhos, por favor. Somente sabem falar os que sabem fazer silêncio e ouvir. E, sobretudo, os que se dedicam à difícil arte de adivinhar. Adivinhar os mundos adormecidos que habitam os vazios do outro. Para reflexão. Mahatma Gandhi. E aqui é a nossa grande sacerdotisa, altíssima sacerdotisa desse planeta, né? Que é Alice Green, que escreveu livros maravilhosos, que deu origem ao tarô mitológico, junto com a Judy Sharman Burke, que deve ser a que desenhou, né, as cartas.
Então, aqui ela mais jovem, aqui ela agora. A Alice Green é uma grande astróloga e ela está totalmente envolvida com... Posso estar falando bobagem, mas é ela mesma, acho que está totalmente envolvida com Astro.com, tá? Acho que ela foi uma das idealizadoras. A forma com que o tarô opera em nível de previsão nada mais é do que uma espécie de espelho da psique ou da psique. O tarô é isso, gente. A gente não consegue acessar tudo que está no nosso esqueleto da psique, ou tudo. Então, o tarô, quando você coloca as cartas, na verdade, ele está fazendo esse espelho, tá? Então, tudo que está aqui fica ali, ou você fica olhando para isso, porque é tudo uma natureza simbólica, né? E o consciente, o inconsciente, ele trabalha muito através de símbolos. Então, vamos aí de novo. Vamos para a carta do diabo. A carta do diabo até aqui tem vários tarôs, tá? Esse aqui é o mitológico. Esse aqui... Qual que é o do... Agora já me perdi um pouco. São tantos tarôs, eu não tenho todos. Aqui é o Balbi. Esse aqui talvez seja o Gilded Tarô, que é muito bonito também, tá? Então, esse aqui é o Crowley, do Aleister Crowley, uma pessoa, um grande sábio, um grande bruxo. Quando não estiveram, quantos de nós não estivemos envolvidos em situações de desejo intenso, quando a gente fica cego para qualquer fragmento de razão, ou seja, alguma coisa toma conta da nossa cabeça, há um desejo profundo, intenso, né? Profundo, não intenso, e aí a gente deseja alguma coisa. Isso daí é a energia do diabo. Quantas vezes não ficamos tão preocupados, ansiosos, desesperados, que a gente fica atormentado por imagens muito difíceis? Quando bate o ciúme, quando bate a dúvida, quando bate o desespero por alguma coisa, a sensação é querer controlar, querer manipular, tudo isso tem a ver com a carta do diabo, tá? Então, quantas vezes nós já sufocamos alguém por excesso de amor, por excesso de carinho, de cuidado, por excesso de chatice mesmo, às vezes, né? Ou fomos sufocados. Quantas vezes nós já sofremos pelas dores do amor? Né? Muitas, né? Então, mas Deus, né? E de nossos momentos de quase genialidade criativa, de nossos momentos absolutamente mágicos, dos encantos de nossos animais internos, da nossa força selvagem, das nossas maiores aventuras e de nossa falta de limite. Então, tudo isso nós já sofremos, né? Ou a gente está com uma força incrível interna, selvagem, ou a gente está querendo se jogar numa aventura louca, ou a gente está numa total falta de limite, tudo isso, todo esse descontrole, essa obsessão, ou esse querer controlar faz parte dessa questão do diabo. Mas, metaforicamente, cavalgar o nosso dragão voador é a nossa maior aventura e nosso maior risco. E aí, lembremos que é importantíssimo que toda carta tem sua raiz divina, inclusive o diabo. O diabo, ele vem da raiz, ele é diabolos. E diabolos é aquele que divide. Ele tem 2 chifres, né? Lembra do unicórnio? O unicórnio é um corno. Ele não tem dúvida. Os corpos aqui estão integrados dentro do hemisfério direito e esquerdo. Os corpos, acho que são os corpos calosos, estão integrados no unicórnio. Então, ele é só para a luz. Aquele vértice dele, na verdade, aquele corno dele é uma espiral, sai uma espiral de luz com conexão com o divino, tá? O diabo está dividido, né? E essa divisão faz com que a gente faça o quê? Perca energia, se descontrole, né? E tudo isso.
Então, nós, né, tivemos aí, durante toda a nossa existência, não só nossa existência, mas a existência humana, né? Acontece que durante muito tempo, tempo demais, né, a força do diabo foi soterrada, negada, mal utilizada, foi escondida. E isso é um problema, gente. O nazismo nasceu numa sociedade que era altamente, todo mundo tinha que ser altamente comportado, altamente seguir regras, altamente eficiente, altamente sem nenhum tipo de emoção, né? De você poder se expressar, se está com dor emocional, com o que seja, com depressão, com isso, com aquilo, era uma falta de expressão total, porque tinha que ser tudo dentro de uma coisa muito perfeita. E aí, só um exemplo, tá? Claro que não foi só isso, mas assim, aí nasceu o nazismo, porque existe uma a sombra quando ela é soterrada, a sombra que ela é escondida, ela vai sair por algum lugar. Ninguém é perfeito, né? E que bom que não é, porque se for, a gente não tinha que estar mais aqui. O perfeito, perfeito, está em outros planos, né? É que é só luz. Mas assim, aqui nesse plano, a gente está sob essa égide das polaridades. Então, se a gente negar uma polaridade, ela tem que sair em algum lugar. E ela sai muito descontrolada, muito feia quando ela é negada. E isso que acontece com a carta do diabo. Ela pode mostrar esse lado, né? E aí nós temos aqui algumas figuras, né? Para a gente lembrar coisas terríveis como a escravidão, né? Quando os cristãos eram jogados aos leões, as bruxas, né? Que eram queimadas, a ascensão do nazismo através de Hitler, né? Então, como essa força foi usada como um poder manipulador e obsessivo que escravizou grande parte da humanidade de diversas formas, né? Mas também tentar esconder essa força sombra e foi banida, punida e foi tornando-se mais perigosa. Então, tudo que a gente. Por isso que é muito importante na educação a gente colocar que os filhos podem se expressar, que eles podem ficar bravos, que eles podem. Às vezes mesmo ser muito contrários a nós, né? Isso é saudável, né? Ouvi-los, porque se tudo que eles fizerem for dado como errado porque não está perfeito, Deus sabe o que acontece, né, gente? A rigidez, né? A rigidez excessiva, ela é muito problemática. Não precisa nem ser excessiva, né? Então, o que precisamos muito prestar atenção é a questão aí agora, olha que linda essa imagem, eu amo. Então, não ascensionaremos, nós estamos num momento de transição planetária, transição de tudo, então entramos já praticamente numa outra era, estamos aí nesse caminho de transição, e aí nós precisamos integrar essa sombra. Lembra do animal sombra? Ele é uma força que existe dentro de você, tá? Então, essa sombra, ela nos fortalece. A pessoa que está deprimida, por exemplo, muito provavelmente ela não está. Eu não sou, né? Assim, isso é do âmbito dos psiquiatras, dos psicólogos, mas assim, a pessoa que está deprimida, muito provavelmente ela não está em contato com essa sombra, né? Ela, de alguma forma, ou pela educação, ou por desconhecimento, geralmente é por total desconhecimento, essa sombra foi negada. Então a gente tem que resgatar essa sombra, porque com ela vem uma força incrível, vem um poder, tá? Ela tem a chave do nosso poder. Podemos nos lembrar que sua face mais escura também está nos olhos das pessoas que julgam, e a força e a sombra não é uma energia a ser negada, mas também nós não podemos nos descuidar dela, né? É aconselhável lidarmos com cuidado, porque é uma força verdadeira. Se ela for bem acompanhada, bem tratada, ela nos fortalece. Né? E aí, quando o diabo aparece numa leitura, sugere uma energia muito intensa que precisa ser cuidada e equilibrada, com muita atenção para que ela não seja destrutiva.
O diabo pode ser fofoca, manipulação através de fake news, fofoca, pode ser um tipo de uma traição, essa questão do controle, da obsessão por alguma coisa. Mentira pode ser muito desse âmbito do diabo também, né? Então, a justiça e o diabo nos... Lembra do complemento 23? Né? Diabo é 15, a justiça é 8. Se a gente somar as duas, dá 23. A justiça e o diabo nos mostram que se, de um lado, precisamos de equilíbrio e harmonia para lidar com nossos fogos internos, do outro, muito equilíbrio sem energia não nos leva a lugar nenhum, né? Fica perfeito, 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 fica estagnado, parou. Morreu em vida, né? Então, este arcano nos apresenta o caminho da tentação, o desvio de um propósito, pede o enfrentamento do nosso lado mais escuro para que a gente integre, a integração da sombra de maneira que nos tornemos mais fortes interiormente e mais tolerantes. A tolerância tem muito a ver com o caminho da não rigidez, né? E o caminho da compreensão. E mesmo porque, se você é tolerante, você também tolera, né, os seus erros. Então, você é tolerante consigo mesmo também. Então, a tolerância dá uma certa paz, dá uma certa tranquilidade, né? A rigidez dá estresse, né? A pessoa rígida é estressada. Então, pede o enfrentamento do nosso lado laranja, já falei. O desafio é transcendermos estados básicos da nossa consciência para atingirmos níveis mais profundos de verdade. Então, é isso. Quando a gente integra a sombra, a gente se conhece melhor, né? A gente sai do básico, né? A gente vai lá mais profundo. E, gente, terapia. Deve ter psicólogas aqui, né, me ouvindo. Terapia é muito importante. Autoconhecimento. Astrologia, sim. Astrologia você vai conhecer e dá para identificar a sombra ali, através de certas questões da astrologia, mas acompanhado por um bom terapeuta, porque ele vai trazendo lucidez. O terapeuta, através do processo terapêutico, vai tendo vários insights, vários pontos de lucidez mesmo. Diabo é o arquétipo da raiva. Se nossas contradições forem integradas, o lado escuro do ser humano será aceito, a raiva será transcendida e a vida poderá ser celebrada em liberdade e alegria. Bom, o diabo é o arquétipo da raiva. Se nossas contradições forem integradas, o lado escuro do ser humano será aceito, a raiva será transcendida e a vida poderá ser celebrada em liberdade e alegria. Podemos ter uma imagem de um cavalo muito fogoso, que se de um lado não podemos prender completamente as rédeas para não empinar, de outro não podemos soltar totalmente as rédeas para que não dispare, pois cairíamos de uma forma ou outra. O cavalo irá sempre nos testar, mas nós é que estamos conduzindo. O diabo tem a ver com posse, sentido de posse. Lema: não podeis vós, pobre diabo, dar-me, seja lá o que for. Quando foi que uma alma humana, no seu supremo esforço, alguma vez foi compreendida por alguém como vós? Essa é uma passagem de Fausto de Goethe. Número 15, símbolo o pentagrama invertido. Vou pegar a carta do diabo aqui para ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui, ó. Na testa do diabo, né, no asna, ele tem um pentagrama invertido. Né? A ponta, que seria a cabeça do pentagrama, está para baixo. A letra hebraica é Samek, o valor numérico é 60, o signo regente é Capricórnio, a palavra-chave é realização material. Qual que é a raiz divina do diabo? A materialização rápida de alguma coisa. Muitas vezes, uma pessoa está em dificuldade e aparece a carta do diabo, ela vende alguma coisa ou ela consegue um emprego, materializa algo na vida dela. Então ele lida, quando de alguma forma ali tem a leitura, ela sai na leitura, mas de uma forma a leitura está equilibrada e representa uma materialização rápida, tá? No sentido geral, período de realização material, e claro, esqueci até de falar, o diabo tem a ver com a sexualidade, sem dúvida, tá? A sexualidade. Como a gente lida com essa sexualidade. E também que há alguma coisa que não pode ser reprimida,
né? Magnetismo, atividade intensa, poder oculto, sucesso por meios ilícitos, competência e maldade. Maldade, crueldade, às vezes, né? De propósito, a pessoa faz alguma coisa, ela pode estar endiabrada, já diz o ditado, né? Tenha cuidado com paixões desenfreadas, possessividade, irritação, inveja, vícios, influência astral negativa, instabilidade emocional. A torre. Enquanto a morte, a gente lida com ela de dentro para fora, é uma morte interna que se traduz externamente, né? Processos internos. A torre é um processo de destruição que vem de fora para dentro. A gente não tem muita inferência, tá? Claro que tem também aí a ruptura de coisas que estavam estagnadas ou que não nos faziam bem também. Então, tem várias cartas da torre. Esse aqui é o de Marcélia, esse aqui é o do Waite, esse aqui é o de Balbi. Esse aqui é do Gilded Tarot. Então, a imagem geralmente mostra uma torre sendo destruída por chamas e raios. As primeiras torres conhecidas são os zigurates mesopotâmicos, Mesopotâmia, que hoje é Iraque, né? Que tinham 100 metros de altura. Cada andar era pintado segundo a cor de cada um dos 7 planetas conhecidos na época, que eram até Saturno, né? Que era o planeta a olho nu. Essas torres eram observatórios astronômicos, embora representavam escadas por onde algum dia os deuses desceriam até a Terra e os humanos subiriam ao céu. Estavam coroadas por um templo e encarnava o esforço humano para aproximar-se da divindade, que para eles estava lá fora, ali em cima, longe no céu. Quando procuramos a divindade fora de nós mesmos, sempre aparece alguém que se apresenta como intermediário, né? Sempre tem alguém intermediário entre o céu e a terra, né? E que estipula comportamentos, mandamentos, dogmas, tributos, para conseguir a misericórdia e as recompensas de tal ser projetado. Na verdade, a gente precisa, né, de um guia, de um ser, e aí aparece alguém, geralmente em formato bem estruturado, uma igreja, uma seita, né? E não tem problema. Muitos deles a gente precisa pertencer, precisa passar, precisa por aquela experiência. O problema é quando a gente é dominado por aquilo, quando há o fanatismo, né? Então, esse dogma geralmente estipula comportamentos, mandamentos, né? Tem que pagar algum tributo, etc. Isso é uma projeção nossa, alguma coisa que a gente tem dentro que a gente projeta, né? E aí vem uma pessoa representante da divindade. Acabamos parecendo aqueles cachorros que correm atrás da própria cauda, imaginando que é algo alheio a eles. Esses comportamentos massificados, que dão uma falta de segurança e ao mesmo tempo nos escravizam, fazem parte da torre que está sendo destruída. Do alto, elas caem e, assim, caem aquelas 4 figuras humanas, né? Que são os soldados que são identificados com o papel de guardiões da torre. Aí eles adquiriram essa rigidez geométrica, que quando eles vão cair no chão, são todos rígidos. A hora que sai no chão, vai se esfacelar mesmo, né? E no tarô de Crowley tem o olho de Shiva em cima da torre, né? E esse olho de Shiva, que é o princípio destruidor e transformador da Trimurti hindu, aparece aberto. Segundo essa tradição da Índia, né? Quando isso acontece, os opostos se reintegram e o universo se aniquila. Nos outros baralhos, um raio cai do céu e é o responsável pela queda, pela ruptura, pela destruição da torre. Então, gente, a torre é a expressão gráfica do princípio da destruição. Vemos nela a destruição pelo fogo de toda a ordem material existente. Quando o sistema físico atinge seu ponto máximo de tensão interna, para atingir um novo equilíbrio, ele destrói a sua estrutura.
Um exemplo seria o de gelo, quando a temperatura sobe. Na tradição shivaísta do sul da Índia, a suprema perfeição só pode ser atingida por meio da morte pela destruição do já existente, das formas do manifestado. Então, a torre costuma ser interpretada como desastres que destroçam a estrutura do consultante. Para Crowley, que é o que a gente vai falar aqui dele, eu vou trazer a biografia dele para vocês, mostra a destruição das prisões da vida organizada, das rotinas mecânicas que nos alienam. É a ruptura das correntes que nos aprisiona novas torres. Quais seriam essas torres? Os edifícios de apartamento e escritórios, em que nós repetimos gestos sem sentido, profundamente desconectados de nós mesmos, da natureza, né? Como um todo, da nossa natureza mesmo, né? Nós ficamos o quê? Conectados à televisão, às mídias, ao controle do nosso saldo, nós poluímos o mundo, nós consumimos, nós vamos nos compensando autodestrutivamente das nossas frustrações. A gente se esconde, somos manipulados pelo hierofante de plantão, aí é a parte sombra do hierofante. Seria esse pastor, que seria esse padre, que seria esse representante de alguma igreja ou de algum dogma que a gente está associado. Não precisa ser só religioso, tá? Inconscientes de que somos seres divinos. Podem ser prisões externas ou prisões internas. A externa é você estar no emprego que você não está feliz, que você está lá num lugar, numa caixa, né, que você fica preso, fazendo o dia inteiro uma coisa que você não está feliz. O interno também são as nossas questões de controles, nossas dificuldades internas, essas projeções que a gente vai fazendo, a falta de autoconhecimento. Então, o autoconhecimento liberta nesse sentido, tá? Então, a torre, ela pode ser destruidora, mas muitas vezes ela destrói o que precisa ser destruído. Só que ela chegou no limite, alguma coisa chegou no limite e é destruída. Muitas vezes nos pega de surpresa, porque nós não temos o autoconhecimento, às vezes, claro. Estou falando fora, assim, algum acidente, alguma coisa, mas na verdade nós somos responsáveis por tudo, mesmo que nós, inconscientemente, nós somos responsáveis por algum acidente que a gente sofre, por exemplo. Tá? Tema, a prova. Do santuário te envia auxílio, de Sião te fortaleça. Recorde todas as suas oferendas e aceite seu holocausto. Salmo 2, versículo 3. Número 16, se você pensar no número, tá? 1 e 6, ele tem o mago e os enamorados. Soma dá 7, que é o carro que alguma coisa acontece, vai, né? Símbolo é Marte, letra AIN, que significa castigo, dentre tantas outras coisas. Planeta regente é Marte, que acontece uma ação súbita, rápida, decisiva, né? Mudança repentina é a palavra-chave. E aí, no sentido geral, ela pode ser uma mudança, uma decepção, uma queda, uma falência, um desastre, um fracasso. Também abertura para o novo. Isso é uma coisa muito que a torre pede. Quando sai a torre numa leitura, pergunta para a pessoa se ela não precisa abrir a mente dela, o coração para o novo, parar de ficar dentro de prisões que ela mesma se impôs. Aceitar o que é inevitável também faz parte da torre. E o que ela pode trazer? Pode trazer um momento de desequilíbrio, claro que ela pode trazer uma demissão, um acidente, um desastre, rupturas bruscas, momento de muita impulsividade e daí, lógico, nesse momento, ficamos inseguros. Mas sempre tem isso, né? Você pode abrir a sua mente para alguma coisa nova, né? Tem alguma coisa que você precisa, algum hábito muito arraigado, né? Que você precisa rever? São perguntas que se fazem pela torre, tá? A estrela, uma carta muito linda, maravilhosa, diversos tarôs, vocês podem buscar, conhecer, né, diversos tarôs, o Balbi, esse aqui é o Marcélia, esse aqui é o mitológico, tem alguns tarôs que eu realmente não conheço, esse aqui parece com a carta não sei se vocês já viram o símbolo do Starbucks,
Ele, na verdade, é uma carta da estrela estilizada e parece um pouco com essa aqui. Olha que bela. É o 8. A carta da estrela está entregue, né, gente? Tá plena. Olha que lindo. Veja que ela derrama, né? Veja, muitas vezes, um líquido aqui, ela derrama na água, ela derrama na terra. Um pé está na água, outro pé está na terra. A cabeça aqui está rodeada de estrelas, que representa proteção espiritual, divindade, revelações, ideias, criatividade, inspiração, tá? Esse arcano, ele representa que após uma queda, né, do arcano anterior, que é uma carta, mesmo que a gente precise, às vezes, dessas rupturas, mas é uma carta que não é fácil de passar, né? Temos um período de tranquilidade, a estrela, da mesma forma que depois da morte tem a temperança. Morte 13, temperança 14, a torre 16, estrela 17. Temos aí um período de tranquilidade, onde podemos ver a luz que nos iluminará nos novos caminhos. A estrela simboliza o otimismo, ela traz soluções, ela recupera as perdas que houve na torre, ou simplesmente ela renova a nossa esperança. A gente está precisando muito dessa carta da estrela em 2020, renovar as nossas esperanças para entrarmos em dois, principalmente as pessoas que perderam muitos parentes, que passaram por experiências mais difíceis esse ano, além do confinamento, além dessas questões, experiências mais difíceis. Então, a estrela traz esse otimismo, esse olhar bonito, esperando coisas boas, né? A estrela simboliza esse otimismo, traz soluções, né? Sob essa influência do arcano da estrela, começamos a ver sob nova perspectiva. Lembra que na torre a pergunta é: você pode olhar essa situação sob uma nova perspectiva, né? Pode abrir a mente para novas possibilidades? Aqui o homem é um instrumento de Deus e tem uma proteção espiritual. Outro ponto da estrela, assim como da temperança, proteção espiritual, sendo que na estrela você recebe revelações. Dos pontos que recebemos maior quantidade de impressões, os mais próximos e diretos são o Sol e a Lua. Mas quem já não ficou maravilhado com a beleza de uma noite estrelada, com a sensação de imensidão, né? Profundidade, unidade? Olha para aquele céu, dá vontade de fazer uma poesia, né? Vontade de ficar sentada ali observando o tempo todo, ficar horas ali. O céu estrelado é belíssimo e nos remete mesmo a uma vastidão, né? Um mistério, uma vastidão. Nesses momentos, parece claro que o universo canta, e se estivermos bem abertos, poderemos receber uma mensagem, as revelações. Uma mulher despida, com um pé no lago e o outro em terra firme, 2 jarros derramando um líquido, um jarro sobre a água, que derrama uma quantidade maior, e o outro sobre a terra, que derrama uma quantidade menor. Essa, dá para ver aqui tudo isso. O elemento água sempre, sempre, gente, quem estuda astrologia sabe disso, representa as nossas emoções. O elemento terra é mais prático, mais racional, mais ali realizador mesmo. Portanto, a intuição alimenta com maior abundância nossos sentimentos, emoções e imaginação, desde que estejam tranquilas como um lago, mas também derrama energia para que possamos concretizar através do lado racional. As estrelas nos mostram as conexões cósmicas. E como poderemos perceber se uma intuição é real ou uma ilusão? É preciso ficar atenta, né, para conseguir perceber aquela ideia, qual que é a frequência dela, que é uma sensação muito sutil de leveza, confiança e certeza internas. Por isso, a meditação nos possibilita um ótimo treino. Durante um curso de tarô, é muitíssimo importante a gente fazer meditação. É importante sempre. Mas a gente está trabalhando com intuição também. Tudo isso que eu estou falando para vocês
é teoria, né, dentro da carta da estrela, mas e o que você vai sentir ali durante a consulta? A gente estuda, né, estamos embasadas teoricamente, mas é importante também nos escutarmos, escutar a sensação. Eu já tive várias vezes, somente quando fazia presencial, porque isso foi bem antes. Agora, com o tempo, a gente vai mudando as percepções assim. Às vezes a pessoa saía pela porta, eu acabei de fazer uma leitura de tarô, ficava em conflito às vezes, porque eu deveria ter falado outras coisas, mas é que no espaço de tempo que a gente tem de consulta não dá para falar tudo, né? E aí vinha aquela questão: a pessoa escutou o que ela poderia escutar nesse momento, tá? Mesmo no mapa. Quantas vezes a gente faz fala o mapa, depois fala, puxa, não falei isso, não falei aquilo, não falei aquilo, mas não dá. Você vai ficar 3, 4 horas com a pessoa não vai absorver, porque é muita informação, vai ficar uma gravação longa que dificilmente ela vai ficar ouvindo depois. Então é melhor você fazer um bom trabalho durante 1 hora e meia. A pessoa sai com bastante informação. Ela não é só o ouvido que está escutando, o cérebro, é o corpo dela. Os outros corpos estão escutando. Então, tudo ali está em sintonia. Quando você lê um tarô, está tudo em sintonia também, tá? E uma coisa muito importante, quando a gente lê o tarô, a gente está ajudando a pessoa a criar o futuro dela. Então, se você ficar só no foco das coisas que não são boas, a pessoa provavelmente vai criar aquele futuro. Então, o olhar para o tarô é também estrutural. Então, você tem que ter um olhar de bondade, de que as coisas vão dar certo, de que a pessoa está precisando passar por aquele momento, mas que vai ultrapassar aquilo, vai superar, entendeu? É muito importante isso. Não fazer só leituras fatalistas e ficar, numa leitura sai diabo, torre e lua, sei lá, em pontos específicos. Aí você fala, puxa vida, né? O que eu vou falar? Não, tem porquê. A torre pode estar, diabo, lua, torre, né? Pode estar liberando essa pessoa de algumas coisas. A morte, ela precisa também desapegar de algo, talvez, né? A lua, ela tem que lidar ali com as emoções dela, ou perceber se tem algum engano no ambiente que ela está vivendo, entendeu? Então, isso. E lembra sempre da carta complementar, porque a carta complementar traz uma mensagem de esperança sempre. Então, é isso. Também devemos confiar em nossos sentimentos temperados por nossa razão, procurando passar por um processo de aceleração, como indicado na carta do julgamento. Quando aparece a estrela em uma leitura, ela nos mostra que poderemos confiar naquele caminho, naquela ideia, ou no que aquela pessoa está sugerindo ou representando. É também uma carta de esperança, sem dúvida nenhuma. Indica também trocas de energias interdimensionais, olha só, e nos lembra que pertencemos a uma família cósmica. Por isso que eu trouxe a meditação da família cósmica para vocês. Bom, os enamorados complementam, né? Ele complementa a estrela, nos aconselha a ouvirmos a voz do nosso interior e da nossa criatividade, acreditarmos nela, efetuarmos a decisão e a colocarmos em prática. A estrela guia cada um, sabendo quais são os objetivos para além do visível. Basta confiar e fazer silêncio, a voz nunca se calará. Esse é o arcano da estrela. Essa carta aqui, de um tarô muito, eu acho ela tão belíssima. Intuição, fé, esperança, a estrela. Cada vida segue sua própria estrela, né? É uma frase do Hermann Hesse, o autor de Siddhartha, o autor do Lobo da Estepe. Pois tu és minha esperança, Senhor Jeová, és minha confiança desde minha juventude. O Salmo 71, versículo 5. Número 17, estrela com 8 raios é o símbolo. A letra hebraica é Fê. Número é 8, planeta regente é Vênus, palavra-chave esperança. A aparência da estrela, se for uma pessoa estrela, sempre vai ser uma aparência bela, né, gente?
sorridente, amável, testa larga, rechonchuda. No sentido geral, confiança, amor, beleza, fé, pureza, inspiração, sensibilidade, recompensa, sorte. Podemos ser recompensados porque saímos de uma fase difícil da torre e entramos na estrela. Benefícios, harmonia cósmica, êxito, felicidade. Quando sai a estrela que não está bem, numa sintonia que não é legal, falta de confiança, apatia, fantasias. Mas eu penso assim, a estrela, o maior problema da estrela é a gente não aproveitar a fase. A estrela traz oportunidades e às vezes a gente não aproveita. A carta da lua é um outro arcano que não é muito bem quisto, né, dentro do tarô, que eu falei que a gente vai resgatar essa lua, ela vai virar maravilhosa ainda nesses próximos anos aí, eu tenho certeza. Olha quantas cartas. O problema da lua é que pode haver ilusão, confusão, engano, né? Tudo é meio vago. A carta da lua, se vocês olharem, ele tem uma coisa assim que não é definida, né? Então, essa carta, gente, é muito variável. Os traduz instabilidade e vulnerabilidade nesse momento ainda, que a gente ainda está muito... Estamos transitando aí para o próximo, né? Para a quinta dimensão, estamos no tridimensional, na transição. Podemos nos perder em sonhos e fantasias. Aqui existe a necessidade de sermos claros, objetivos, e para isso precisamos nos ligar novamente ao plano físico e sair da fantasia. A estrela, eu percebo, a lua, percebo que tem muitas questões ocultas, como mágoas, ressentimentos, culpa. E lembrar que os seres da não-luz, né, eles nos prendem através da culpa e do medo. Temos esse arcano, representação de um lago, de um caminho que relaciona o lago com a montanha, 2 cachorros ou lobos, 2 torres, um caranguejo, a lua, ela fica parecendo que está gotejando sangue. O lago, em termos psíquicos, pode representar o território das nossas emoções. Sempre que a gente vê um lago, um rio, o mar, tudo tem a ver com emoções. O caminho conectado com a montanha é o nosso consciente. As torres, os nossos projetos, os lobos ou cachorros são os nossos sensores e o caranguejo, uma espécie de foco de atenção. A lua funciona também como um filtro de impressões. Tudo que os outros emanam a nosso respeito, bom ou mal, chega ao nosso campo áurico. Poderemos imaginar o quanto nossa percepção consciente estaria sobrecarregada. As pessoas pensam na gente, a gente pensa nas pessoas, né? Acaba sobrecarregando, né? Se a gente tivesse acesso direto a essas impressões, seria pior ainda. E aí a lua vem fazer esse filtro. Essas impressões ficam armazenadas no limiar da nossa consciência. E até que nos posicionamos em relação a elas, lembra que o hierofante é o complemento da lua com a atenção equilibradora do hierofante, o que nem sempre fazemos. Quando não equilibramos, a consequência é a faixa de vibração que ficamos, criando uma espécie de poluição na nossa aura. Nós não gostaríamos que os outros soubessem, quando eu estou falando da lua, estou me dando um bocejar, né? Então, não gostaríamos que os outros soubessem tudo o que pensamos e sentimos a seu respeito. E a função da lua atua como filtro também nesse sentido. É também uma forma de proteção. A lua modula aquilo que queremos passar ao nível da receptividade de quem está recebendo. Nem sempre é saudável passarmos por todas as nossas impressões sobre os outros ou toda a informação que temos e precisamos sintonizá-la com quem recebe. Então, a lua representa confusão, engano, falta de foco, falta de definição, um certo mistério que não fica, tá vago, né? E a gente precisa trazer uma emoção saudável, cura das emoções, cura da culpa, cura de medos, de receios, né?
Então, com a lua, os obscuros aspectos do eu são libertados. É uma morte simbólica ou de iniciação da escuridão. Com a lua, libertam-se o quê? A lua rege câncer, tem a ver com memórias, bagagens psíquicas e emocionais. A lua simboliza o que está oculto, o que está inconsciente, o desconhecido, e traz à tona muitos fantasmas do passado. O que não se sabe é sempre sentido com algum temor, por isso que a lua tem a ver com temores. Devemos que, assim, prosseguir confiante, iluminando cada ponto escuro com a luz da razão. A lua é a sombra, número 18, símbolo lua em triângulo, valor numérico 90, planeta regente, lua e Netuno, caranguejo e peixes. Palavra-chave, algo oculto. Aparência, corpo roliço, rosto pálido, importa, a pessoa tem o olho meio assim, como se ela não conseguisse ficar com o olho totalmente aberto, fica meia fase assim de olho. Esses olhos mortiços, né? E parece que tem um sombreado no olho, assim. No sentido geral, tem a ver com mediunidade, feminilidade. Lua sempre terá a ver com fertilidade, né? Com fecundidade, com imaginação, mas aí as questões ruins, né? Confusão, inconstância e tal. Quando a gente está regido pela Lua, tem muito saindo demais, a gente tem que ter cuidado com ser enganado, ter emboscado e ser roubado. Mas o roubo é mais energético, ok? Então, a gente vai encerrar essa aula por aqui, porque eu vou depois fazer um exercício, a gente vai deixar o Sol e o Mundo para a próxima aula, eu vou fazer um exercício com vocês de leitura aqui de tarô na terceira parte. Um beijo.